Bom, então, antes de entrarmos ali no modo de produção do mundo grego, né, vamos fazer um esqueminha para facilitar a compreensão da estrutura político-administrativa de Esparta. Então, vamos colocar aqui, né? Lembrando que nós estamos falando aqui de Esparta. Tá. Então, Esparta era uma diarquia, né, formada por 2 reis, sendo que um rei vai exercer a função militar e o outro rei vai exercer a função religiosa. Então, um vai ter a função religiosa e o outro vai ter a função militar. E aí nós temos, vou colocar aqui de lado, a Gerúsia, que era o conselho de anciãos. Esse conselho de anciãos eram 28 membros vitalícios. Eles eram escolhidos entre os maiores de 60 anos. Então eram vitalícios, exerciam o cargo para sempre e eles tinham que ter mais de 60 anos. A função deles era fazer as leis e decidir todos os assuntos da política externa. Então, fazer as leis e cuidar da política externa. O que é política externa? Política externa é a política com as outras cidades. A política interna é a política da própria cidade. Política externa é a política com as outras cidades. Então, se alguma outra cidade procurasse eles que cuidavam da política externa. Então, vamos supor que vem um enviado de Atenas para conversar com eles, para negociar com eles. Quem cuidava desse assunto, dessa negociação, era a Gerúsia, né? Porque era um assunto externo, não era um assunto interno da cidade, né? E aí por que eu coloquei um ao lado do outro? Por quê? Porque eles não estão subordinados aos reis. Eles, na verdade, eles fiscalizam os reis. Então, na verdade, quem comandava a cidade não eram os reis. Quem comandava era a Gerúsia. Então a Gerúsia vai comandar, porque se eles fazem as leis, eles praticamente ditam tudo que tem que fazer, tudo que tem que ser feito. Então o rei ele só vai comandar o exército e a religião. O resto tudo vai ser comandado pela Gerúsia. E a Gerúsia, inclusive, vai fiscalizar o rei, os reis, né? Então a Gerúsia, na prática, ela tinha mais poder do que os reis. Os reis não tinham tanto poder assim. Tinham poder, claro, mas não mais poder que a Gerúsia. Então a Gerúsia tinha mais poder que os reis.
Depois nós tínhamos o Conselho de Éforo. O Conselho de Éforo tinha apenas 5 membros. Enquanto o Conselho da Jerúsia tinha 28 membros, o Conselho de Éforo tinha apenas 5 membros. Ah, perdão aqui que eu confundi. Na verdade, vamos consertar aqui. Na verdade, era o Conselho de Éforo que tinha a função de fiscalizar os reis. Então, o Conselho de Éforo o Conselho de Éforo ele vai fiscalizar os reis, vai controlar a vida dos espartanos, inclusive controlar a educação, e vai ter um papel que lá em Atenas era o papel que o rei exercia, mas aqui quem vai exercer vai ser o Conselho de Éforo, que é exercer a justiça. Então o Conselho de Éforo, na verdade, era quem comandava tudo na cidade, porque eles fiscalizavam os reis, eles controlavam a vida dos espartanos, controlavam a educação e ainda exerciam a justiça. Então eles tinham mais poder do que os reis. Sendo que os reis eram 2 e o poder deles ainda estava dividido. Se o rei fosse um só, ele teria mais poder, como lá em Atenas. Como o poder do rei estava dividido em 2, eles faziam isso justamente para que não tivesse um só controlando. Que eles dividiam o poder real e aí o conselho conseguia controlar os reis. E lá a gente também tinha um conselho popular, né? Que é a Assembleia Popular, que era chamada de Ápela. Enquanto lá em Atenas a Assembleia Popular, os cidadãos eles tinham que ter mais de 18 anos, aqui eles tinham que ter mais de 30 anos. E eram compostos pelos esparcitas, que eram os nobres ou as pessoas ricas, né, da cidade de Esparta. Seria como se fossem os eupátridas em Atenas.
tá? Então, tá aí um diagramazinho para a gente poder entender melhor aquelas funções em Esparta, tá? Então, se perguntar lá na prova se os reis em Esparta tinham poder total, né, a resposta é não. Por quê? Porque o conselho de Éforo é quem realmente governava, né? Ok? Então, vamos aproveitar e vamos salvar esse diagraminha. Né, que a gente pode revisar ele depois. Vamos salvar aqui com esse nome aqui, ó. É o sistema, é o esquema político-administrativo de Esparta. Eu acho que ficou alguma coisa estranha aqui, mas tudo bem.